Oi, meus amigos. Hoje eu vou continuar a leitura da dissertação da Raquel Aparecida Pereira, chamada Comunismo em Espaço Público em Belo Horizonte, Bandeiras Vermelhas nas Ruas da Cidade, de 1945 a 1951, uma dissertação elaborada aí em 2007. A gente tinha parado na página 37 do documento, eu acho que é isso mesmo, deixa eu ver. Estou usando aqui o notebook para me ajudar nesse trabalho aí. Ó, eu tinha lido, é isso mesmo, até a página 36, vamos lá, continuar. O predomínio rural não se adequava ao novo modelo, que primava pela supremacia do urbano, do industrial e do democrático, entre aspas. Sob este prisma, a derrocada do Estado Novo e o processo de redemocratização representaram o início de um novo momento da história brasileira e mineira. Minas Gerais, expoente da repudiada política das oligarquias no passado, não ficaria indiferente às mudanças trazidas pelos novos tempos. Porém, os novos ventos políticos não foram capazes de alterar as forças políticas predominantes do Estado. O que se verificou nas primeiras eleições estaduais de 1947 foi o forte peso dos partidos conservadores, PSD, UDN e PR, sendo este o último de alcance basicamente regional. Muitos estudiosos ressaltam que o sucesso de políticos tradicionais conservadores resultou da falta de um operariado industrial organizado em Minas no período. Eis uma das possíveis razões do Partido Comunista do Brasil não ter exibido uma participação de destaque nas eleições para a Assembleia Constituinte Estadual, conseguindo eleger apenas um deputado. No caso aqui de muitos estudiosos, tem uma nota aqui, ó. Conferir informações em Giroletti. Domingos Antônio, a modernização capitalista em Minas Gerais, a formação industrial de uma nova cosmovisão. Tese de doutorado, UFRJ, Rio de Janeiro, 1987, Silva Harley. Modernização agrícola e padrões de desenvolvimento urbano em Minas Gerais, uma tipologia a partir de técnicas de análise multivariada. Trabalho apresentado no 15º Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Caxambu, de 18 a 22 de setembro de 2006. Entretanto, cabem aqui considerações sobre esse pleito. Para garantir de sucesso nas eleições, as novas siglas partidárias apoiaram-se na campanha por um único candidato em várias zonas eleitorais, revelando o predomínio de uma política personalista em algumas regiões. Assim, 18 dos 29 deputados do PSD recolhem cada um mais de 80% dos seus votos em no máximo 3 zonas eleitorais, geralmente vizinhas, sendo que 4 parlamentares obtêm quase toda a sua votação em uma zona eleitoral apenas, a LMG 1989, página 242. A análise da votação dos parlamentares, através dos focos de concentração dos votos, indicou claramente a vinculação dos candidatos à política municipal ou às famílias tradicionais. As referências biográficas dos parlamentares eleitos demonstram que a maioria já havia exercido algum cargo político, em grande parte de prefeitos ou vereadores, atuado profissionalmente como médicos e advogados, ou era descendente ou apadrinhado de famílias políticas tradicionais nos municípios das zonas eleitorais em que tiveram maior número de votos. Aí vem uma notinha. Ver a LMG, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, as Constituintes Mineiras de 1891, 1935 e 1947, uma análise histórica 1989. Na verdade, são 3 notas, né? Em alguns casos, o exercício dessas profissões se dava no interior de órgãos públicos. Quais profissões? A maioria já havia exercido um cargo político, atuado profissionalmente como médicos e advogados. Aí tem aqui a nota, aqui, outra nota, a última nota aqui, ó. Cadê? Era descendente ou apadrinhado de famílias políticas tradicionais nos municípios das zonas eleitorais em que tiveram maior número de votos. Ver a LMG, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, OPCIT. Vamos continuar. Assim, o desempenho do Partido Comunista das referidas eleições, mesmo diante de pouco alcance obtido, merece destaque. A eleição de um deputado sem vínculos com as políticas locais e com votação equilibrada nas zonas eleitorais com maior concentração dos votos, indica que o PCB conquistara adeptos que rompiam com os laços da política tradicional e conservadora. No cenário da redemocratização, o partido representava um agente coletivo lutando por transformações da sociedade. Embora nas eleições municipais de 1947 o registro do PCB já tivesse sido cancelado pelo Tribunal Superior Eleitoral, lideranças comunistas buscaram abrir em eleições de outros partidos, alcançando relativo sucesso no pleito. Foram eleitos o vice-prefeito de Raposos e 22 vereadores no estado em cidades como Belo Horizonte, Nova Lima, Juiz de Fora, Uberlândia, Pouso Alegre, Poços de Caldas e Aimorés. O trabalho de reorganização do Partido Comunista em Minas Gerais teve início mesmo antes da legalidade e, curiosamente, apesar das dificuldades, logrou arregimentar adeptos e simpatizantes entre mações espíritas. A conquista de novos membros se deu por outros meios que ultrapassaram os ideais revolucionários. Aí vem uma citação aqui, de 7 linhas, é isso mesmo. O trabalho para reorganizar o partido no Estado, no período de 1943 até 1945, foi difícil, e os passos à frente eram milimétricos. Contribuía para isso o fato de nenhum de nós termos um passado de lutas, prisões e sacrifícios, o que contribuía para muitos velhos comunistas mineiros não confiarem em nós e no trabalho que fazíamos. Curiosamente, pouco a pouco,
Curiosamente, pouco a pouco, fomos descobrindo e regimentando companheiros na maçonaria e no espiritismo. A maioria daqueles que haviam aderido ao partido apenas desejava uma sociedade menos injusta, mais igualitária, outros pela admiração a Luiz Carlos Prestes e à União Soviética. Outros mais, em virtude de sua identificação com as lutas operárias e pelo seu interesse em fortalecer as organizações sindicais de que participavam. Coelho 2000, páginas 57 e 58. Na verdade, a citação tem um total aí de 12 linhas, tá, pessoal? Que deu continuidade em outra página aqui. A legalidade do partido permitiu a instalação de todo o mecanismo partidário, direção, comitês, células, etc., necessária à penetração nos meios sociais. Não se esperou muito para que esses instrumentos alcançassem o território mineiro. Em pouco mais de um mês após a legalidade, 30 de junho de 1945, o estádio do Paissandu, localizado na parte posterior da Feira de Amostras, né? Para quem não sabe, a Feira de Amostras, Feira Permanente de Amostras, é hoje a rodoviária de Belo Horizonte, né? Atrás dela tinha lá o estádio do Paissandu, tá? É onde está a rodoviária, na Praça Rio Branco. Localidade da parte posterior da Feira de Amostras, recebeu cerca de 3.000 pessoas na instalação do Comitê Estadual do Partido Comunista do Brasil. Em seu discurso, o representante regional Armando Ziller acentuou o contentamento dos comunistas pelo ingresso do partido na legalidade, depois de 23 anos de luta subterrânea, aproveitando a oportunidade para divulgar o PCB e combater as calúnias atiradas pelos fascistas aos comunistas. Ele expõe: nós temos família e sabemos prezar esse sentimento tão nobre do nosso povo. Muitos de nós acreditam em Deus. O comunismo não combate nenhuma religião. Aceita e respeita todos os credos religiosos. Aí vamos ver a nota aqui, né? Relatório de Investigações Policiais, Belo Horizonte, 2 de julho de 1945, APM, Fundo DOPS, passa 4.905. Tendo em vista o estereótipo de Minas Gerais como um estado conservador e tradicional, bem como ponderando a cobertura jornalística do evento, é evidente que o apelo do orador a valores como a família, a religião, se dá como artifício que contraria as informações divulgadas pelo anticomunismo católico. Prezando tais valores, a organização partidária comunista angariava novos adeptos. Coelho observa a apreensão de Armando Ziller na véspera da instalação do Comitê Estadual. Em seu relato, o autor traduz o clima de desconfiança e receio em relação à legalidade do Partido Comunista. Meu amigo estava preocupado com o discurso que teria de fazer, chegando mesmo a escrever longas notas com receio de falar de improviso. Todavia, a causa maior de sua apreensão é que iria aparecer como a principal figura comunista de Minas, quando até então era um mero dirigente sindical dos bancários. Afinal, via a luz do dia com nossa verdadeira face era dar um passo no desconhecido. 2000, página 77. A mesa de instalação do referido comitê reuniu representantes do governo estadual, das forças policiais, civil e militar, de emissora de rádio local, da Federação Espírita, do próprio partido, entre vários outros. A presença de autoridades tão diferentes revela indício de que havia efetivamente uma tentativa de se construir bases mais amplas ao Partido Comunista. Na visão dos comunistas, não havia restrições para se engajar na luta pela democracia, um bem de todo o povo, sendo o partido o mais fiel dos soldados, entre aspas. Aí vamos ver uma nota aqui, né? Então, reunia ali as forças policiais, civil e militar, né? O próprio delegado de Ordem Política e Social, Luiz Alves Valadão, recebeu o convite do partido para comparecer ao evento de instalação do comitê. O delegado não foi, mas providenciou a vigilância adequada, ordenando que 5 policiais se infiltrassem no evento e colhessem todas as informações necessárias. Tem mais uma nota? Não, ainda não. Vamos lá, continuar. Vamos continuar. Os oradores também renderam homenagem àqueles que tombaram lutando pelos ideais comunistas em Minas, enfatizando que o movimento comunista era o verdadeiro herdeiro das revoltas de Tiradentes, Filipe dos Santos e de Teófilo Otoni, sendo este precursor da burguesia progressista. Olha só, aí vem uma nota, né? Essa remissão à história mineira não seria privilégio do PCB. Entretanto, para os comunistas, resgatar a memória de revoltas e heróis assumiu a tônica de promover a ação política rumo à futura transformação da sociedade. Então, eles resgataram os nossos heróis, né? Os heróis aqui de Minas Gerais, da história de Minas, né? Para conseguirem angariar votos. Os comunistas fizeram isso daí. Para além do combate à propaganda anticomunista, os discursos buscavam vincular o projeto comunista à própria história mineira. Nesse entendimento, o próprio passado mineiro, incluindo-se seus heróis, entre aspas, era interpretado como um prenúncio do efetivo apoio às ações comunistas na luta em defesa da democracia. Posteriormente, neste estudo, serão observados os distintos atos públicos dos comunistas e sua relação com o resgate à ressignificação da história. Outro aspecto interessante desse evento é o local escolhido para a reunião. O estádio Paissandu fazia parte do conjunto arquitetônico que englobava a Feira de Amostras, que eu falei que hoje está localizada a rodoviária de Belo Horizonte, inaugurada em 1935 durante o governo do interventor Benedito Valadares. Aquele espaço, coube a função de ser o cartão de visitas de Minas Gerais. Ali eram expostas as riquezas naturais e minerais do estado, visando se demonstrar seu progresso e grandiosidade. Eu não sei porque eles colocaram aqui, entre aspas, não, né?
Inúmeras personalidades ilustres do país e do estrangeiro que nos visitam têm exteriorizado sua verdadeira admiração ante essa obra esplendidamente grandiosa que espelha nos seus magníficos departamentos a suntuosa grandeza de Minas, quer no triunfo das atividades humanas, quer nos tesouros infinitos do seu subsolo. Aí vem uma nota de rodapé, né? Álbum de Belo Horizonte, 1940, organizado por Dali Vieiras Campos, facsimile. Em Prefeitura de Belo Horizonte, Museu Histórico Abílio Barreto, Juscelino Prefeito, 1940-1945, abril 2002. A ocupação do estádio Paissandu, localizado atrás do prédio da Feira de Amostras, para a instalação do Comitê Estadual do Partido Comunista, representou, guardadas suas devidas proporções, um assalto pelos fundos a um espaço antes consagrado ao domínio do Estado Novo. Esse evento, bem como os famosos comícios proferidos por Luiz Carlos Prestes nos estádios Pacaembu em São Paulo e São Januário, no Rio de Janeiro, ocuparam lugares consagrados pela liturgia política de construção do mito varguista. O uso desses espaços e o formato conferido às manifestações representaram a intenção do Partido Comunista em se apropriar de práticas políticas referendadas por alguma eficácia em termos de comunicação de massa. Os movimentos democráticos, prenúncio de mudanças. A luta contra a ditadura do Estado Novo em defesa das liberdades democráticas fez renascer no cenário político um movimento de massas. O ano de 1945 foi representativo, evidenciando o surgimento das bases da democracia do Brasil. A ocupação das ruas, passeatas, comícios e outras manifestações realizadas por elementos revolucionários e conservadores eram, então, eventos cotidianos. Entre os movimentos que se destacaram no período entre as campanhas pela anistia dos presos políticos e as comemorações relacionadas com o fim da guerra, entre os movimentos que se destacaram no período estão as campanhas pela anistia dos presos políticos e as comemorações relacionadas com o fim da guerra. Como a atuação dos manifestantes se deu ainda durante o regime estado-novista, tais movimentos têm a veia emblemática de uma nova cultura cívica que se instalava no país. Foram, entre outros fatores, os responsáveis pela instauração de um clima de mobilização política de oposição ao Estado Novo, até então sem precedentes. A reivindicação de direitos civis tornava-se essencial para a ampliação dos direitos políticos no país, principalmente no que tange ao direito do voto. Foram, entre outros fatores, os responsáveis pela instauração de um clima de mobilização política de oposição ao Estado Novo, até então sem precedentes. Vamos ver a nota de rodapé aqui, né? A política centralizadora do regime acabou por sufocar as lideranças regionais que, diante das contradições do Estado Novo, também reivindicaram espaço no quadro político nacional, influenciando sobremaneira os movimentos pela democracia naquele momento. Então, aqui essa parte aqui, né? O ano de 1945 foi representativo, evidenciando o surgimento das bases da democracia no Brasil. Aí vem a notinha. Segundo José Murilo de Carvalho, o ano de 1945 deu início à primeira experiência que se poderia chamar com alguma propriedade democrática em toda a história do país. Ver Carvalho, 2002, página 87. Entre os movimentos que se destacaram no período estão as campanhas pela anistia dos presos políticos e as comemorações relacionadas com o fim da guerra, né? Isso aqui eu já li. Sem os direitos civis, sobretudo a liberdade de opinião e organização, os direitos políticos, sobretudo o voto, podem existir formalmente, mas ficam esvaziados de conteúdo e servem antes para justificar governos do que para representar cidadãos. Os direitos políticos têm como instituição principal os partidos de um parlamento livre e representativo. São eles que conferem legitimidade à organização política da sociedade. Carvalho, 2002, páginas 9 e 10. Nesse sentido, a campanha pela anistia, ao reivindicar a liberdade dos presos políticos e o retorno dos exilados, clamava pela liberdade de opinião e, consequentemente, de organização, direitos estes tolhidos pelo Estado Novo àquelas pessoas. Em março de 1945, uma malograda ação da Polícia Política de Pernambuco, coibindo uma manifestação contrária ao Estado Novo, provocou a morte de 2 manifestantes, um estudante universitário e um comerciante, sendo alvo de críticas e protestos das forças oposicionistas. Ao que parece, a repercussão negativa do fato provocou uma onda de repulsa e indignação que se espalhou pelo país, abalando as estruturas do Estado Novo. Em Minas, verificamos que tal fato foi o principal motivador da primeira grande manifestação em apoio às liberdades da manifestação no período, ver figura 1. No dia 18 do mesmo mês, noticiava-se a formação do Comitê Pró-Anistia em Belo Horizonte. O órgão democrático não terá, todavia, caráter faccioso justamente pela amplitude de sua finalidade e para obedecer ao espírito amplo com que foi levantado pelo povo brasileiro. Aí vem uma notinha de rodapé, né? Comitê Pró-Anistia, Estado de Minas, Belo Horizonte, 18 de março de 1945, página 8. O movimento se apresentou sem vínculos partidários, mas não impediu a filiação e, inclusive, a participação de militantes comunistas na direção da organização estadual, mesmo porque grande parte dos presos políticos deveria ser comunista. Seu principal objetivo estava enunciado na primeira cláusula do Manifesto Programa. Aí vem a citação, né? O Comitê Pró-Anistia terá como finalidade coordenar, dirigir e incentivar o movimento em prol da anistia ampla e irrestrita aos presos por crimes políticos e correlatos como medida básica e inadiável à rápida e completa democratização do país. Então aqui, ó, o movimento se apresentou sem vínculos partidários, mas não impediu a filiação e, inclusive, a participação de militantes comunistas na direção da organização estadual. Vamos ver aqui.
Mesa diretora, presidentes de honra, generais Heitor Borges e Manuel Rabelo. Presidente, Antônio Joaquim de Almeida. Primeiro vice-presidente, João Edmundo Caldeira Brant. Segundo vice-presidente, Valdemar Versiani dos Anjos. Terceiro vice-presidente, Aníbal Vaz de Mello. Quarto vice-presidente, Murilo Rubião. Secretário-geral, Bolívar de Freitas. Primeiro secretário, Luiz de Carvalho Bicalho, comunista. Segundo secretário, João Camilo de Oliveira Torres. Terceiro secretário, Clemente Luz. Primeiro tesoureiro, José Monteiro de Castro. Segundo tesoureiro, Bolívar Drummond. Os comunistas, em grande parte, estavam lotados na Comissão Trabalhista, a saber, presidente Augusto Gilbert e membros Sebastião Maurício da Silva, Luiz Osório Pereira de Albuquerque, Adelino Roque Vieira, Moacir Salles, Domingos Moutinho, Ivan Bambirra, Hernani Maia, Armando Ziller, Luiz Fontoura e Nelson Gomes. Marcos Antônio Tavares Coelho fazia parte da comissão estudantil. Para a relação completa dos componentes do Comitê Pró-Anistia, ver um grande comício sábado na capital. Pró-Anistia, Estado de Minas, Belo Horizonte, 10 de maio de 1945, página 3. Aí, na citação, né, lendo de novo, o Comitê Pró-Anistia terá como finalidade coordenar, dirigir e incentivar o movimento em prol da anistia ampla e restrita aos presos por crimes políticos e correlatos como medida básica e inadiável à rápida e completa democratização do país. Aí vem a nota, né? Anistia ampla e irrestrita, providência básica e inadiável. Estado de Minas, Belo Horizonte, 5 de maio de 1945, página 3. Aí tem uma figura aqui, pessoal, comício realizado nas imediações da Faculdade de Direito em Belo Horizonte. Aí tem as pessoas levantando várias faixas aqui, ó. Anistia, anistia, anistia. Várias exclamações aí. Inútil sacrifício Demócrito, não sei o que, de filho e dos expedicionários. Os estudantes pleiteiam a anistia dos presos políticos. Morra o Estado Novo. Se eu consigo mostrar para vocês aí, ó. Essa imagem aí. Não sei se dá dando para ver. A anistia, uma demanda que podia parecer necessidade específica de alguns grupos de sociedade, tomava áreas de um desejo mais amplo e ganhava força em vários pontos de Belo Horizonte. No curto período de existência, pouco mais de um mês, o comitê empreendeu significativa mobilização popular nas ruas da cidade. Foram realizadas 2 grandes concentrações públicas, sendo uma delas, inclusive, transmitida pela Sociedade Rádio Mineira. Aproximadamente 5.000 pessoas compareceram ao comício realizado em 14 de abril de 1945 na Praça da Estação. Fiel ao princípio democrático, o comitê conseguiu reunir um grupo de oradores bastante eclético que contava com representantes das classes conservadoras dos estudantes, das classes jornalísticas, dos esquerdistas, dos intelectuais, incluindo-se ainda um operário, uma mulher, representantes das Forças Armadas, entre outros setores, todos unidos em torno de um objetivo comum, a derrota do regime autoritário, não importando o credo ou a opção política de cada um. Não há como negar que a conjuntura instalada em 1945 evidencia a ampliação da participação política, permitindo com que as reivindicações de parte da população, antes renegadas ao segundo plano, viessem à tona. O movimento em defesa da anistia combateu um conjunto de instituições responsáveis pelo controle e pela repressão da opinião pública, mantendo o regime autoritário. É válido informar que não somente a liberdade dos presos políticos e o retorno dos exilados, mas também o encerramento das atividades do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, e do Tribunal de Segurança Nacional eram reivindicados pelo movimento. Em outras palavras, a liberdade reclamada ultrapassava o direito de ir e vir e incorporava a necessidade de se instalar um debate sobre os rumos da cidadania brasileira. Anistia para todas era o lema. No entanto, reivindica-se especialmente a liberdade do grande líder revolucionário Luiz Carlos Prestes, preso desde 1936, o único capaz de salvar o Brasil. Aí, né, claro, tudo entre aspas. Aí vem aqui a nota, né? Relatório de investigações policiais, Belo Horizonte, 10 de maio de 1945, APM Fundo DOPS, passa 3.835. Fala de um manifestante durante a realização de comício na Praça 7, em Belo Horizonte. Segundo as investigações policiais, tratava-se de vendedor de livros subversivos. Olha só. Não seria errôneo afirmar que o Partido Comunista soube se apropriar do mito de Prestes, já existente, mesmo antes de sua entrada na organização partidária, concomitantemente contribuindo de maneira fundamental para a composição de sua imagem de grande líder. O apelo popular e a singular trajetória pessoal do líder comunista permitiram que o revolucionário fosse cultuado para além das bases do partido. Exemplo disso são as poesias proclamadas e ou distribuídas e os panfletos lançados por ocasião das manifestações a favor da anistia. A poesia reproduzida abaixo, anistia, exclamação no final, aí tem uma nota, né? Anistia, exclamação. Estado de Minas, Belo Horizonte, 17 de maio de 1945, página 3. Há indício de que a poesia também foi distribuída entre populares durante as manifestações. Celso Bonfim ficou conhecido como poeta capixaba, porém na época em que escreveu a poesia reproduzida nesse estudo era estudante de direito e provavelmente simpatizante dos ideais comunistas.
clama pela liberdade. A poesia reproduzida abaixo, Anistia, clama pela liberdade não como caridade, concessão, mas como direito. O autor conclama seus irmãos, a nação, a cantar cânticos agrestes, ásperos, fortes, e indica que a cantiga deve prosseguir como num ritual para que a liberdade seja alcançada. Em nome de Tiradentes, aí vem outra nota, né? O mito de Tiradentes como grande herói da liberdade também foi construído, fruto do resgate de sua imagem realizado pelas elites durante a implantação do regime republicano no Brasil. Ver Carvalho, José Murilo, de A Formação das Almas, São Paulo, Companhia das Letras, 1990. Em nome do Tiradentes, o povo é convidado a entoar o canto e a lutar pela liberdade de Luiz Carlos Prestes, irmão dos operários, dos trabalhadores e também um nosso irmão, entre aspas, obviamente. Como já ponderado, os heróis da liberdade, entre aspas, eram muitas vezes convocados como forma de sustentar os discursos, estabelecendo relação direta entre o sucesso do passado e a luta travada naquele momento. Além disso, no caso da presente poesia, percebe-se ainda a necessidade de se expor o ideal de igualdade no qual todos são irmãos, presos, operários, trabalhadores, sem evidentemente nos esquecermos de Prestes. Anistia, Celso Bonfim. Em nome de Tiradentes, joguemos fora os grilhões, que se partam as correntes, que se abram as prisões. O povo todo proclama, da voz da pátria que clama, pela carta de alforria e da terra ao infinito. Nós ouvimos um só grito, anistia. Em nome da liberdade, pela paz, pela união, sobe a voz da mocidade, mais forte do que o trovão. E ao bravo povo mineiro, como a todo brasileiro, um pensamento o alumia. Retorne os exilados, que não hajam encarcerados, anistia. Operário do gigante, trabalhador da nação, o regime agonizante aprisiona vosso irmão. Queremos a liberdade, mas não como caridade, pois não somos peitoria, e nos esforços supremos gritemos, irmãos, gritemos, anistia. Cantemos nossa canção, nossos cânticos agrestes, porque Luiz Carlos Prestes é também o nosso irmão. São tantos os presos, tantos que nos olhares há prantos para a nossa liturgia. Retorne os exilados que não hajam encarcerados, anistia. Não por acaso, quando a incomunicabilidade de Prestes foi suspensa, os jornalistas enfatizavam com certo assombro o fato de que o líder comunista, mesmo tendo permanecido preso durante 9 anos, apresentava-se com excelente memória, boa fisionomia e nervos de aço. Notinha de rodapé aqui, né? A incomunicabilidade de Prestes foi rompida. Estado de Minas, Belo Horizonte, 14 de março de 1945, página 3. Um homem superior que não se deixou abater diante das dificuldades, assim era apresentado à sociedade. A imagem de homem de nervos de aço era adicionada de homem sensível. Na época, um jornalista comunista revelava que, em sua primeira entrevista, Prestes fez questão de mostrar uma fotografia da filha, que era Anita Leocádia Prestes. Admirado com seu crescimento. Não era preciso entrar em detalhes ou tecer comentários sobre a história de sofrimento que separou aquele pai de sua filha. O tempo passara, o mito ganhara a alma de homem, melhor dizendo, de pai. Por esse e outros motivos, o líder comunista caiu no gosto das massas e ampliava consideravelmente a popularidade da luta pela anistia. Esse documento é muito foda, né, pô? Essa dissertação aqui merecia um prêmio. Em 18 de abril daquele ano, os prisioneiros políticos foram libertados, entre eles estava Prestes. Concedida a anistia, o Comitê Pró-Anistia Estadual perdeu sua razão de existir e, em nota publicada em jornal local, comunicava sua extinção à população. A doação do saldo das contribuições ao Fundo de Assistência da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, era um indício da aproximação entre as lutas internas e externas do país. Aí tem uma outra figura aqui, que foi encontrada no DOPS, né? Figura 2, APM, Fundo DOPS, passa 3.835. Volante distribuído nas ruas de Belo Horizonte. Olha só, um volantezinho distribuído aqui nas ruas da capital. Não haverá eleições livres, nem democracia enquanto houver presos políticos na cadeia. Pelos ideais que os heróicos soldados da FEB lutam na Itália, reivindiquemos a anistia ampla e irrestrita para os presos, os nossos presos e exilados políticos. Anistia, anistia, anistia. Distribuição da União Estadual dos Estudantes em Minas Gerais. Aí tá aqui, eu não sei se eu vou conseguir filmar, pô. Esse é o volante aí, ó. Pequenininho, né? Por bem dizer, os combatentes da FEB eram enaltecidos nos jornais e impressos e nas emissoras de rádio. A guerra ainda não findara, mas a vitória dos aliados era iminente e não tardou. Em 7 de maio de 1945, as emissoras de rádio locais anunciavam que a Alemanha depusera as armas, entregando-se aos exércitos democráticos. As ruas de Belo Horizonte foram tomadas e não houve expediente nas repartições públicas. O comércio cerrou as portas, os professores e estudantes festejaram nas escolas e as casas de diversão não funcionaram naquele dia. A vitória das forças aliadas era, sem dúvida, motivo de comemorações, visto que representava o triunfo da democracia sobre os regimes nazifascistas. A ocupação dos espaços,
A ocupação dos espaços e vias públicas por representantes de todas as classes populares demonstrava que as estruturas do regime autoritário do Estado Novo foram, pelo menos naquele momento, condescendentes com as manifestações populares. Numerosos grupos de pessoas desfilavam pela cidade entre entusiasmáticos aplausos, conduzindo retratos dos líderes vitoriosos e pavilhões das Nações Unidas. Todos os países vitoriosos eram enaltecidos, inclusive a União Soviética. A vigorosa colaboração do Brasil no esmagamento dos inimigos da humanidade era saudada com uma salva de 21 tiros de canhão no centro da cidade. Na Avenida Afonso Pena, a artéria principal da cidade, realizaram-se passeatas e diversos comícios espontâneos. Olha só, na Avenida Afonso Pena, a artéria principal da cidade, realizaram-se passeatas e diversos comícios espontâneos de enaltecimento dos feitos dos exércitos democráticos. A festa tomou conta da cidade. Ranchos carnavalescos desceram a cidade entoando sob aplausos, canções populares, emprestando vivo colorido às manifestações. Aí vem uma notinha aqui, né? Todas as referências às manifestações ocorridas foram extraídas da reportagem publicada pelo jornal Estado de Minas nos dias 7, 8, 9 e 10 de maio de 1945. As manifestações brindavam o sucesso das forças aliadas, propiciando um ambiente favorável à exaltação das conquistas democráticas. A cidade foi tomada com as mais diversas expressões de regozijo, incorporando desde passeatas, comícios, comemorações militares e até mesmo carnaval improvisado. As vias públicas, praças e coretos tornaram-se palcos de festa democrática, com as eleições convocadas para os 2 de dezembro e diante das conquistas dos movimentos democráticos, principalmente das campanhas pela anistia e da vitória aliada na Segunda Guerra Mundial, as forças políticas então vigentes travariam um verdadeiro combate em relação às origens intelectuais dos movimentos. As manifestações descritas acima, campanha a favor da anistia e comemorações pelo fim da guerra, trouxeram para a cena pública reivindicações e imagens posteriormente reclamadas pelos grupos políticos brasileiros. O partido com letra maiúscula. Ciente da necessidade de conquistar novos adeptos, não fugiria à regra. A herança política dos movimentos democráticos seria reivindicada tanto por conservadores como pelo PCB. Entretanto, os argumentos usados pelo Partido Comunista seriam pautados na necessidade de êxito na luta pela democracia e na ampliação efetiva da cidadania entre as camadas populares. O Partido Comunista promoveu verdadeira campanha para a formação de associações de ex-combatentes e elevou os pracinhas da FEB à categoria de heróis nacionais. A campanha pela anistia ampliou o apelo popular de Luiz Carlos Prestes, que assumiu a encarnação dos ideais revolucionários. Aí vamos ler aqui, né? Monte Castelo, Castel Novo, Montense e tantas outras grandes vitórias corresponderam em nossas marchas às liberdades públicas, à convocação das eleições, à anistia, às conquistas democráticas que culminaram com a legalidade do Partido Comunista do Brasil, pela qual tanto lutaram e sofreram os melhores filhos do proletariado das cidades e dos campos. No terceiro aniversário de tão transcendente fato histórico, que comemoramos já num clima de vitória, de paz e de ascenso democrático, o Partido Comunista do Brasil, que sempre esteve na vanguarda da luta contra o fascismo e a quinta coluna na vanguarda dos movimentos de apoio e ajuda à FEB, rejubila-se entusiasticamente com o povo e com o proletariado do Brasil. Cumpre-nos agora terminar a derrota militar do fascismo com a derrota política e moral de todos os seus remanescentes, impedindo que eles se rearticulem, organizando e esclarecendo o nosso povo. Consolidaremos as conquistas alcançadas e marcharemos para novas. Teremos eleições livres e honestas, liquidaremos o fascismo e seu agente integralista. Todo o povo às urnas a 2 de dezembro próximo por eleições livres e honestas pela Assembleia Constituinte. Mais uma notinha. 22 de agosto de 1942 até 22 de agosto de 1945. Morte ao fascismo, panfleto produzido pelo Comitê Estadual do PCB em comemoração aos 3 anos da convocação da FEB. Agosto de 1945. APM Fundo DOPS, passa 4.905. O panfleto explicita uma estrita relação entre as batalhas travadas durante a guerra e as lutas internas contra o regime ditatorial. A legalidade do partido é vista como resultado dessas lutas e, por conseguinte, da luta de todos os trabalhadores, urbanos e rurais, e dos pracinhas da FEB. O panfleto evidencia o papel do partido como vanguarda das forças revolucionárias, indicando que essa organização sempre esteve à frente do combate ao fascismo. Porém, a batalha ainda não chegara ao fim, seria necessário vencer politicamente o que restava do fascismo. Esse que é o expor a origem, a íntima relação do partido com as conquistas democráticas, conclama a imprescindível organização e o efetivo esclarecimento do povo na consolidação das conquistas e na realização das eleições livres e honestas. É curioso observar que não há menção ao presidente Getúlio Vargas como um dos inimigos que devem ser derrotados. Isso pode ser explicado pelo alcance do movimento queremista entre os trabalhadores e pela estratégia do Partido Comunista, que, para garantir a realização das eleições, içou a bandeira constituinte com Getúlio.
Vamos ver aqui a nota, né? Na comemoração do 15º aniversário da Revolução de 1930, Getúlio Vargas discursa: venho recebendo de todos os recantos do país, através de milhares de telegramas, cartas e notícias de comícios públicos e insistentes apelos, revelando sua pretensão continuista. Apude Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro CPDOC-FGV em www.cpdoc.fgv.br, página 33, acesso em agosto de 2007. As homenagens à Força Expedicionária Brasileira e às conquistas de 1945 não ficaram restritas às campanhas eleitorais. Como veremos mais adiante, essas lutas foram responsáveis por comemorações, comícios, festivais e outras ações, a partir ao longo do período que se seguiu às eleições. Aí, próxima leitura que eu vou fazer, pessoal, vou parar por aqui, não vou ter tempo não, tá? A próxima leitura que eu fizer aqui pro canal vai ter o seguinte título: Belo Horizonte, um campo de conflitos e negociações. Eu vou tentar ler aí. Eu não vou dizer para vocês até onde eu vou ler, tá? Vai depender aí do que eu acho melhor no próximo vídeo, tá? Mas eu parei na página 50, beleza? Parei na página 50 aqui da dissertação. Lembrando que ela tem 188 páginas, tá ok? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam aqui. Continuem me acompanhando nesse trabalho, tá? Muito obrigado novamente. Até a próxima.